paz do Senhor, amados, nós estamos juntos em mais um dia para estudarmos a Palavra de Deus na nossa Escola Bíblica Dominical. E estamos iniciando mais um trimestre. Coisa gloriosa essa, trimestre após trimestre, aqui nós estamos juntos, estudando a Palavra, fazendo esse processo de imersão, para poder adquirir conhecimento, graça, suficiência para prosseguirmos vencendo em nome de Jesus. E o nosso novo trimestre, o assunto é a igreja. A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, a sua noiva gloriosa, que Ele comprou com teu sangue e vai levar para junto de si mesmo. Nós vamos pensar esse trimestre sobre a relevância da igreja, sua essência, sua missão e vários pontos, assim como foi no trimestre passado, quando nós estudamos sobre as ordenanças bíblicas, em que vários pontos foram trazidos para a reflexão. Igualmente, nesse trimestre, nós estaremos abordando diferentes pontos para chegarmos nesse núcleo, para chegarmos aí nesse entendimento a respeito da relevância da igreja, sua essência e a sua missão. E na lição de hoje começaremos com um assunto glorioso que enche a nossa alma de contentamento. Nós vamos estudar sobre a relevância da Palavra de Deus para a edificação doutrinária da igreja. Então, eu gostaria de ler com vocês o texto áureo desta lição, que está ali em Apocalipse capítulo 3, versículo 8, que diz: Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, com força, sem força, com pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Quem guarda a palavra não nega o nome do soberano Deus e Senhor das nossas vidas. E a verdade aplicada diz que a palavra de Deus é o alicerce da igreja. Ela é o fundamento de todos os princípios que norteiam a vida cristã. Nosso texto de referência está no Salmo 119. E o Salmo 119, todo ele, é um salmo de louvor, de exaltação à lei de Deus, à palavra de Deus. Para começar o nosso estudo, então, nesta manhã, nós vamos orar. Vamos orar. Vamos buscar direção, vamos pedir ao Espírito Santo que Ele realmente tome a nossa mente, ilumine o nosso entendimento, porque tem coisas maravilhosas aqui para nós aprendermos com o Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, soberano, excelso, majestoso, maravilhoso, magnífico Deus e Senhor das nossas vidas. Estamos diante do Senhor neste trimestre para juntos aprendermos com o Teu Santo Espírito o que é ser igreja, o que é prosseguir rumo às mansões celestiais como igreja, o que é sobreviver como igreja nesta terra, qual é a relevância da Igreja de Cristo em todos os tempos e em todos os lugares, qual é a missão da sua igreja, Pai. Nós estamos diante do Senhor e pedimos, fala conosco, porque os teus servos estão ouvindo e assim oramos em nome de Jesus. Amém. Então veja bem, a nossa introdução diz que nessa lição nós refletiremos sobre a relevância da palavra de Deus para a igreja.
Portanto, alguns princípios bíblicos serão apresentados e esses princípios bíblicos, eles evidenciam, eles tornam claros, a própria Bíblia torna clara para nós esta relevância crucial da igreja, da palavra de Deus no seio da igreja para o desenvolvimento da vida cristã. Quando nós lemos esta introdução, nós entendemos que, ainda que muitos tenham perdido a perspectiva da importância da leitura bíblica diária, a leitura bíblica continuada, sistemática, a leitura bíblica com entendimento, nós precisamos ter essa visão aperfeiçoada. Então, quando isso acontece, nós nos empenhamos em sair da superfície para obter um maior conhecimento de Deus e das Escrituras. Porque sem isso, irmãos, a subsistência da igreja certamente vai ficar muito prejudicada. O Salmo 119, que é texto de referência nesta lição, no seu versículo 160 diz: a tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos duram para sempre. E visitando então Romanos capítulo 15, versículo 4, o apóstolo Paulo escreve que tudo que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras nós tenhamos esperança. Se tudo que antes foi escrito para o nosso ensino, então a Bíblia foi escrita para nós. Amém? Veja bem, ainda dentro dessa introdução, nós entendemos, nós defendemos a Bíblia Sagrada como a palavra revelada de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. E por isto mesmo, nós entendemos que a Bíblia Sagrada é santa, é inerrante, é infalível, é imutável. Tanto ela é infinita quanto ela é eterna. Ela é antiga, mas ela é atual. Ela é completa, ela é pura, ela é perfeita e ela é suficiente. Ela não necessita de adequações, de atualizações. Ela precisa de fé para crer e ter um entendimento iluminado pelo Espírito Santo para permitir que a sua mensagem seja interpretada sem distorções e aplicada com coerência. E por acreditarmos assim, nós vamos na contramão do que se tem discutido a respeito da Bíblia no nosso tempo e também ao longo dos tempos, no ambiente secular. Porque secularmente a Bíblia ela é colocada na qualidade de uma obra literária comum, ultrapassada, alienante, e tem quem diga que ela é perigosa. Mas quem a conhece e vive os seus preceitos sabe o quanto ela é maravilhosa, poderosa, influente, transformadora e fonte de vida. Então, esse livro que abrimos diante de nós é de Deus, é o livro de Deus e por isso mesmo ele é perfeito. Ele é perfeito no seu conjunto, ele é perfeito nas suas partes, ele é perfeito no seu conteúdo, ele é perfeito na sua aplicação. Cada palavra aqui que temos diante de nós está cheia de significado. Cada ponto, por menor que seja, bem como cada característica e circunstância, contém algum ensino espiritual importantíssimo para a alma. É Deus falando para quem tem ouvidos para ouvir. Se você tem ouvidos para ouvir, fique atento, porque Deus continua falando através da sua palavra. Os 3 pontos que nós vamos estudar, meditar nesta lição são: no primeiro tópico, estudaremos
a relevância do aprendizado da palavra. No segundo tópico, a importância de priorizar a palavra. E no terceiro, o resultado da aplicação da palavra. Então, nosso assunto hoje é Bíblia. A palavra de Deus, as sagradas escrituras, que são totalmente relevantes, importantes, indissociáveis da vida da igreja. Aliás, a palavra de Deus é que dá edificação e sustentação doutrinária à igreja. Primeiro tópico, a relevância do aprendizado da palavra. Aqui na nossa revista diz que além de estudar é preciso que haja aprendizado efetivo. Portanto, o ensino está intrinsecamente ligado a ouvir, guardar e praticar o que está sendo ministrado. Eu quero ler para vocês 2 versículos que encontra-se no livro de Deuteronômio. E diz assim: ajunta o povo, os homens, as mulheres, os meninos, os estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus, e tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei, e que seus filhos que não a souberem ouçam e aprendam a temer ao Senhor vosso Deus todos os dias que viverdes sobre a terra, a qual ides passando o Jordão para possuir. Então, irmãos, o que nós já entendemos de imediato quando começamos a pensar na relevância do aprendizado da palavra é que a igreja é, antes de tudo, uma agência de ensino e aprendizado. É lugar de instrução para a mente, uma instrução que vai seguir com transformação de vida. E essa transformação, ela só se opera através da palavra de Deus. O que fazemos, o que somos, como nos comportamos como igreja, é o que está predito nas páginas sagradas. O ensino bíblico na igreja é o meio mais eficaz de manter e de restaurar a saúde espiritual do povo de Deus. Tenho aqui uma meditação de uma autora chamada Maria Digna Cavalcante e eu quero gastar uns minutinhos para ler essa meditação dela com vocês. Ela diz: a Bíblia contém a mente de Deus, a condição do homem, o caminho da salvação, a condenação dos pecadores e a felicidade dos cristãos. Suas doutrinas são santas, seus preceitos são justos, suas histórias são verdadeiras e suas decisões são imutáveis. Leia para ser sábio, creia nela para estar seguro, pratique-a para ser santo. Ela contém luz para dirigi-lo, alimento para sustentá-lo, consolo para animá-lo. Ela é o mapa do viajante, o cajado do peregrino, a bússola do piloto, a espada do soldado, o guia do cristão. Por ela o paraíso é restaurado, os céus são abertos e as portas do inferno são descobertas. Cristo é o seu grande tema, nosso bem é o seu intento e a glória de Deus a sua finalidade. A Bíblia deve encher a mente, governar o coração, guiar os pés. Leia lenta e frequentemente em oração. É uma mina de riqueza, um paraíso de glória, um rio de prazer. É-lhe dada em vida. Será aberta no dia do julgamento e lembrada para sempre. Ela envolve a mais alta responsabilidade, recompensará o mais árduo labor
e condenará a todos que menosprezarem o seu sagrado conteúdo. Esta é a nossa Bíblia, a palavra de Deus. E em Provérbios 2, os versículos 1, 2 e 5, nós lemos: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria, e inclinares o teu coração ao entendimento, então entenderás o temor de Deus e acharás o conhecimento de Deus. Então vamos ao primeiro item do tópico 1. 1.1, o aprendizado nos torna sábios para a salvação. Nesse tópico 1, nós vamos ver que o aprendizado nos torna sábios para a salvação, o aprendizado nos torna sábios para a vida e o aprendizado nos faz discernir o falso ensino. Então veja aqui o que diz a nossa revista: o elemento essencial que nos conscientiza da salvação vem pelo aprendizado da palavra, porque a fé advém de ouvi-la. Os mestres da lei, estudiosos diligentes das Escrituras, a examinavam na certeza de encontrar a vida eterna, como diz João 5,39. Porém, eles ignoravam o fato de que as mesmas testificam de Jesus, o único caminho para a salvação. Ainda no comentário aqui do professor, o comentário bíblico do professor da edição Vida Nova faz aqui um apontamento, onde diz que a evidência do aprendizado cristão não se encontra em nosso saber. Nós não aprendemos apenas para saber, nós aprendemos para viver. Então, a evidência do aprendizado cristão se encontra no amor, na fé e na santidade de vida do crente. E esse ponto nos leva para pensar na sabedoria. O aprendizado nos torna sábios, e nós sabemos o que é sabedoria, né? A palavra sabedoria vem do grego sofia, que significa excelência mental em seu sentido mais abrangente. Ela envolve inteligência, discernimento, conhecimento, habilidade para julgar, prudência e também aplicar tudo isso às circunstâncias da vida, sejam quais forem. Biblicamente, a sabedoria é comparada a uma casa em construção. Nós precisaremos aprender a construir a nossa casa terrena, porque as consequências desta construção, elas prosseguem conosco para a eternidade. Mas Provérbios 24, 3 e 4 vai dizer que com a sabedoria se edifica a casa, com o entendimento ela se estabelece, pelo conhecimento se encherão as suas câmaras, com todos os bens preciosos e agradáveis. Então, irmãos, aprender com a palavra de Deus é sinal de sabedoria, e tal aprendizado nos encaminhará para a salvação em Jesus Cristo. Nós somos salvos por Cristo pela fé, mediante a graça, e é aí que começa a nossa real e verdadeira construção de vida, porque somente quando vivemos com Cristo, em Cristo, por Cristo e para Cristo, é que começamos verdadeiramente a viver. Examinar as Escrituras com a certeza de que encontraremos nela a vida eterna é um importante passo, mas o aprendizado da palavra vai além disso. Uma vez ouvindo, guardando e praticando tudo que vem da parte de Deus para nós, é que chegaremos em Cristo, nos manteremos em Cristo, o único caminho para a salvação. 1.2, o aprendizado da palavra de Deus nos torna sábios para a vida.
A revista está nos dizendo que o aprendizado da palavra de Deus proporciona ao crente essa sabedoria celestial que se sobrepõe à sabedoria humana e terrena. De nada vale o conhecimento sem reconhecer a palavra de Deus como a base de toda a ciência. E também aqui no comentário do professor, o nosso comentarista traz uma citação do livro Uma Escola para Todos, da editora Betel, que foi lançado em 2015, da autora Sara Cavalcante. E ela diz algo que eu achei relevante de nós frisarmos. É através do ensino da Bíblia que crescemos no conhecimento da palavra de Deus e no relacionamento com Deus da palavra. É no estudo da Bíblia que se aprende os rudimentos da fé cristã. E se quisermos avançar como igreja vitoriosa e relevante no século XXI, nós precisamos investir arduamente no ensino da Bíblia. Afinal, é a sua mensagem que transforma e liberta. Liberta o pecador, transforma cada um de nós cotidianamente. Aí, pensando nessa questão de sabedoria para a vida, nos perguntamos: quem é sábio para viver? Quem é verdadeiramente que tem essa sabedoria para viver? Diz as Escrituras que ela própria, a Bíblia, nos proporciona a sabedoria celestial, porque a humana é insuficiente para se viver uma vida que agrada a Deus. É uma dádiva bendita, gloriosa, dom do Espírito Santo que, descendo do trono da graça, ilumina o nosso entendimento, porque, como diz Jó 38:36, é Deus que põe a sabedoria no íntimo, é Deus que dá entendimento à mente. Tiago, em 2 versículos apenas, 1:17 e 3:17. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Tiago, capítulo 3 agora, o versículo de número 17, é isso mesmo. Mas a sabedoria que vem do alto, ela é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Coisa linda isso. E como se adquire sabedoria para viver? Observando e vivendo a palavra do Senhor. A mensagem libertadora e transformadora da Bíblia Sagrada não tem em conta apenas o porvir. Não é só para você chegar lá na eternidade, mas é também para aqui e para agora. Nós só temos uma vida para viver e ela é muito curta e também passa rápido. Então nós precisamos aprender com o Senhor a construir uma existência digna e proveitosa em todos os sentidos. Isso só vai acontecer se nós aprendermos a julgarmos todas as coisas e tomarmos as nossas decisões com base no ensinamento das Escrituras. Nossa vida é Cristo e é uma construção para o céu. Então, mesmo que ela seja curta, ela não pode ser pequena, como diz Benjamin Disraeli. Então, nós vamos procurar aí crescer com a palavra, vivendo a palavra, observando a palavra, porque só assim nós teremos sabedoria para viver. Veja bem, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12 e 13, Paulo dá um ensinamento ao jovem pastor e diz: persiste em ler. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Persiste. Isaías 34:16 diz: buscai o livro do Senhor e lede.
Lede, porque nenhuma destas coisas falhará, nenhuma nem outra faltará, pois a sua própria boca, a boca de Deus ordenou, e o seu Espírito mesmo as ajuntará, e assim fará. Ainda João 5,39, examinai as Escrituras, porque pensais ter nelas a vida eterna. São elas mesmas que testificam de mim. Então nós temos aqui conselhos bíblicos práticos que vão nos dar aprendizado para a vida. Então, como diz aqui a nossa autora Sara Cavalcante, nós precisamos mesmo, se nós quisermos avançar como igreja vitoriosa e relevante no século XXI, precisamos investir arduamente no ensino da Bíblia. O ensino ele começa com a leitura. Não tem como você ensinar aquilo que você não leu, que você não compreendeu, que você não internalizou. Só, irmãos, que não é fácil de você traçar um plano de leitura bíblica semanal, anual, mensal e prosseguir por ele com atenção, com concentração, com entendimento, com discernimento, com aplicação. Não é fácil, não é simples. Mas o povo de Deus precisa ler a palavra de Deus. Se quiser intimidade, conhecimento e preparo adequado para passar por esta existência agradando a Deus em tudo e vencendo em toda e qualquer situação na força do Senhor, não tem como escapar. Você tem que ler a Bíblia, conhecer a Bíblia. Ninguém conhece a Deus sem ler a Bíblia. Ninguém anda com Deus sem ler a Bíblia. Ninguém vence batalhas espirituais sem conhecimento do Deus da Bíblia. Ninguém vive uma vida aprovada sem ler a Bíblia. Ninguém está apto para ter a sua entrada aprovada no céu sem ler a Bíblia. A Bíblia é o livro de Deus. E Deus, o único Deus vivo e verdadeiro, é o Deus da Bíblia. Então, se nós temos que investir arduamente, precisamos promover a leitura da Bíblia como um hábito saudável, necessário e de grande relevância para a vida da igreja como um todo. E assim chegamos no terceiro item do primeiro tópico, que nos leva a pensar na relevância do aprendizado da palavra de Deus. Esse terceiro item diz: o aprendizado nos faz discernir o falso ensino. E aqui na revista nós lemos que Jesus disse que o erro dos saduceus, líderes em Israel, derivava do fato de não conhecerem as Escrituras. Ou seja, a principal qualidade de quem ensina a palavra é conhecê-la. Não existe condição alguma de quem pastoreia um rebanho, de quem lidera um grupo, de quem dá aula na escola dominical, de quem tem qualquer atividade de ensino, de aprendizado na igreja, que não leia a Bíblia. Como que você vai pastorear uma igreja, liderar um grupo, dar aula de escola dominical ou fazer alguma outra atividade de ensino relevante se você próprio não conhece a Bíblia toda, nunca leu a Bíblia toda? Como assim? Bem, quando os escritos do Antigo Testamento caminharam para o seu fim e um Novo Testamento iria aflorar como escrito sagrado pelas mãos dos apóstolos, entre um e outro nós temos um intervalo de 400 anos aproximadamente, que é chamado de período interbíblico. E foi justamente nesse período interbíblico, alguns poucos séculos antes de Cristo, que diferentes partidos políticos e religiosos começaram a surgir em Israel. Os saduceus é um desse grupo que foi citado aqui. Ele é um grupo composto pela elite religiosa de Israel. Eles não criam no mundo espiritual, não criam na ressurreição dos mortos,
não eram muito populares, eles só criam na lei de Moisés, interpretada literalmente, e eles eram, entre aspas, adversários dos fariseus. Eles punham ênfase não na retidão da ação, mas na justeza formal da lei, da letra. E, por conseguinte, a oposição de Jesus por esse grupo religioso era inevitável, porque o modo de vida de Jesus, os ensinamentos de Jesus, era essencialmente uma condenação do modo de vida dos saduceus. Consequentemente, a denúncia que ele fez deles se sustenta, né? Interessante pensar é que os saduceus, eles não apenas conheciam a lei, como eles investiam pesado na defesa da lei. Eles conheciam tanto que, através deste conhecimento, eles sustentavam essas posições, dando então um embasamento segundo a sua própria visão da lei. E Jesus, quando os confronta, diz em Mateus 22, 29, vocês erram, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Jesus está falando para quem mais conhecia a lei, mas eles não conheciam as Escrituras, eles não conheciam a essência da palavra de Deus. Então, a questão que esse item levanta é que o aprendizado nos faz discernir o falso ensino, e assim precisa ser. Muitos erros, eles não são facilmente identificados. Eles não foram facilmente identificados no passado e não são hoje. Para isso, é preciso, pois, como igreja, estarmos firmados e convictos quanto ao conteúdo da fé bíblica. É deste modo que o Espírito Santo terá o seu campo de ação. Se eu estou firmada, se eu estou convicta no conteúdo da fé bíblica, eu abro um campo de ação para o Espírito Santo, porque ele não age fora da palavra e nem independente da palavra. Veja bem, uma forma de nós contrapormos aos falsos mestres, segundo está dito para nós neste item, é falar o que convém à sã doutrina. Mas ninguém fala o que convém à sã doutrina sem conhecer a sã doutrina e sem ter sido influenciado por ela. Desde o início, o texto bíblico coloca claramente a importância de ensinar a doutrina pura e simples e manter-se no caminho da verdade. Que os que se desviam do caminho e ensinam outras coisas não são filhos de Deus, e nada mais são do que uma geração perversa e distorcida. E diz a Bíblia que eles são uma mancha, na verdade. Então, se nós não quisermos estar nesta condição, nessa posição de corruptores da fé cristã, que se tornam manchas indignas no meio do povo de Deus, nós precisamos aprender com a palavra, estudar a palavra, meditar a palavra, defender a palavra, e isso segundo a lógica da carta de Judas, no verso 17, onde ele escreve: mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o ponto que nós chegamos nessa reflexão é que só é possível discernir o falso com conhecimento do verdadeiro. Irmãos, perecer por falta de conhecimento ainda é uma possibilidade hoje, em uma era que o conhecimento multiplicou-se para além do imaginário. Ainda é possível você estar cercado de todo tipo de informação e ainda assim perecer por falta de conhecimento. Então, esse foi o ponto 1 da nossa lição. O segundo tópico, ele fala sobre a importância de priorizar a Bíblia. Esse tópico está maravilhoso. Aqui na nossa revista está escrito: a prioridade da palavra de Deus
perpassa por uma atitude firme da igreja, justamente quando as lideranças entendem que o estudo sistemático da palavra ele é fundamental em todas as funções eclesiásticas. Essa expressão aqui, atitude firme, está voltada para a igreja como um todo, mas os líderes também ficaram em evidência aqui. Desde a equipe de limpeza da igreja até os altos escalões, perpassando aí administração, ministérios, prestação de serviços, relacionamentos e tudo mais que diz respeito à estrutura que nós chamamos de igreja, precisa estar seriamente envolvido com o estudo sistemático da palavra de Deus. Ou fazemos da palavra de Deus a nossa prioridade máxima, ou não estaremos aptos para liderar nada e nem ninguém, porque se trata de igreja. Em qualquer outro campo de ação, talvez a palavra de Deus não seja central, mas aqui é. Ninguém dentro da estrutura chamada igreja está isento, está liberado de ler a palavra, conhecer a palavra, meditar na palavra e aplicar a palavra na vida. Se ela não for priorizada, principalmente pela liderança, que precisa fazer uso dela de contínuo com toda a sabedoria, irmãos, a igreja vai sofrer tremendamente. Onde a palavra de Deus não é priorizada, sobra sofrimento, sobra alienação. Veja bem, o 2.1 fala da importância da palavra de Deus no Antigo Testamento, o 2.2 da importância da palavra de Deus no Novo Testamento e o 2.3 fala da palavra de Deus como nutrição da vida espiritual. Aqui no 2.1 diz, o sacerdote e escriba Esdras é um exemplo muito importante para apresentarmos o ensino da palavra de Deus no Antigo Testamento. O povo se reunia para ler, meditar na lei do Senhor, e essa atitude de Esdras produziu um dos maiores avivamentos na história de Israel. Esdras capítulo 7, versículo 10. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. A importância de Esdras reside exatamente nisso. Ele dispôs o seu coração a buscar a lei do Senhor, a estudar e a ter conhecimento da lei do Senhor. Ele dispôs no seu coração a cumprir a lei do Senhor, a sua conduta, ela direcionada pela lei do Senhor. E ele dispôs no seu coração a ensinar a lei do Senhor. Então, mesmo vivendo naquele ambiente secular, profano, pernicioso da Babilônia, Esdras se destacou como um homem de Deus, o homem que tinha o seu coração para buscar o Senhor e viver segundo a reta doutrina. E essa é uma grande lição para aqueles que querem encontrar Deus e viver segundo a sua santíssima palavra nos dias de hoje. O preparo de Esdras consistiu em alguns pontos que são fundamentais para nós. Com Esdras, nós aprendemos que a adoração a Deus precisa estar de acordo com a sua palavra. Através de Esdras, o povo teve conhecimento da lei de Deus, tomou consciência dos seus pecados e pôs-se a chorar de arrependimento. Tamanho foi o empenho de Esdras em relação às Escrituras, que existem afirmativas de que todos os livros do Antigo Testamento foram juntados e foram canonizados por Esdras. Eles foram reunidos e reconhecidos sob a liderança de Esdras no 5º século antes de Cristo. Na época de Jesus, nós já tínhamos um cânon do Antigo Testamento, que era a Bíblia em circulação, e a Bíblia que ele e os seus discípulos liam e estudavam como sendo a palavra de Deus.
Então Esdras gastou todo o tempo da sua vida no projeto de buscar a lei de Deus, de cumprir a lei de Deus, de ensinar a lei de Deus em Israel. Em todo e qualquer tempo nós poderemos olhar para a história de Esdras, no seu compromisso com as Escrituras e querer agir como ele. Eu e você podemos fazer isso, querer isso, buscar, cumprir e ensinar. E esse é o maior legado que alguém pode deixar ao partir desta terra. É necessário que ao longo da vida a pessoa não apenas leia e medite, mas que também procure memorizar os ensinos da palavra de Deus, honrando também esses ensinos com atitudes aprovadas. Então vamos falar aqui brevemente sobre a importância da palavra no Novo Testamento. Aqui na revista diz que os apóstolos deixaram um legado importante para a igreja dos nossos dias. Então a figura que realça no Antigo Testamento é Esdras, pelo que acabamos de dizer. E para falar da importância da palavra no Novo Testamento, os apóstolos são trazidos para o centro da discussão. Em Atos 6:4 está dito: nós perseveraremos na oração e no ensino no ministério da palavra. A atitude apostólica de priorizar o binômio oração e palavra é infalível e deve ser imitada por todas as igrejas que quiserem ter uma vida espiritual e crescimento saudável. O que nós vemos aqui, irmãos, é que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, nós temos as informações necessárias para a adoção de um estilo de vida santa e justa que é agradável a Deus. O Novo Testamento, ele é a expressão máxima da nova aliança redentiva. Quando o valor histórico dos registros do Novo Testamento é desacreditado, ou é considerado de pouca importância por aqueles que negam a verdade do cristianismo, isso não influencia no que ele é. Isso não vai trazer nenhum prejuízo para a sua essência. O Novo Testamento, assim como o Antigo Testamento, é o livro de Deus, é a própria palavra de Deus. Nós vemos aqui em Hebreus 1:1 diz que, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais e pelos profetas. Isso é uma menção ao Antigo Testamento, pais e profetas. A nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Isso é uma menção ao Novo Testamento. O Filho falando e nos trazendo a mensagem da salvação. Então, ao falar da sua nova fé aos judeus, os apóstolos, eles mostravam o cumprimento das profecias, eles citavam as Escrituras, mas eles também demonstravam o seu cumprimento na pessoa de Jesus Cristo, especialmente a sua ressurreição, com o fim de demonstrar que verdadeiramente Jesus era o Messias. Eles procuravam demonstrar a existência de Deus por meio da sua obra na natureza. Eles apontavam para as testemunhas oculares para não deixar dúvida de que muitas provas foram oferecidas de que o cristianismo era verdadeiro e não simplesmente mais um embuste religioso. Bem, se na infância espiritual de Israel, ele recebeu da parte de Deus leis justas e aplicáveis, que continham um ordenamento jurídico amplo, mais do que qualquer outra nação da terra, ainda que não pudesse ser cumprida integralmente pelo ser humano falho, foi debaixo da tutela desta lei que viveram até Jesus Cristo, Filho de Deus, que se fez carne e sangue. E então, a partir daí, a lei passou a ser gravada na tábua do coração. E é dessa forma que nós entendemos a importância do Novo Testamento da Palavra de Deus. O que Jesus ensinou repercutiu nos seus apóstolos, cuja atitude de
Priorizar o binômio oração e palavra é infalível, deve ser demonstrado e imitado por todas as igrejas que quiserem ter vida espiritual e crescimento saudável. Bem, o último item do tópico 2, a palavra nutre a vida espiritual. E diz a nossa revista: a nossa saúde espiritual está intimamente ligada à nossa busca pelo conhecimento da palavra de Deus. Assim como o leite materno não possui substituto à altura, de igual modo, na vida cristã nada pode substituir a palavra de Deus. Isso porque ele citou 1 Pedro 2,2, que diz: desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. Então, de acordo com esse texto bíblico, a palavra, ela é o principal elemento no cardápio alimentar da vida espiritual. Ela deve ser prioritária na nossa vida. E aqui nós atingimos o ponto fundamental para o qual a lição está nos levando. A nossa saúde espiritual está intimamente ligada à nossa busca pelo conhecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus é alimento espiritual, tanto quanto o alimento físico neste mundo alimenta nosso corpo. Privação de alimento gera desnutrição e pode levar à morte. O pão é o alimento para a vida do corpo, a palavra de Deus é o alimento para a vida do espírito. Quando lemos nossa Bíblia e atentamos para a palavra que está sendo pregada em santo temor e reverente devoção, a fé é despertada, a confiança é restaurada, a esperança é fortalecida, e isso é vida. Isso é nutrição espiritual. Veja, irmãos, que pastorear é tornar-se auxiliar do grande pastor no cuidado, no zelo, na administração e na proteção do rebanho. Apacentar é fornecer nutrição espiritual. E essa nutrição espiritual terá que vir por meio da palavra e do exemplo. A oferta da palavra, enquanto alimento, precisa ser apropriada e adequada. Isso é tão válido para a vida física quanto para a vida espiritual. Nós não podemos deixar o rebanho morrer de fome por falta da palavra ou pela oferta de uma palavra que não nutre, que não sustenta, que não fornece os nutrientes essenciais. Por isso, o grande pastor continua levantando pastores auxiliares para o seu rebanho, para cuidar deles, a fim de que sejam apacentados com ciência e com inteligência. Porque sem a oferta de comida espiritual de boa qualidade, o rebanho morre. Também é função do rebanho desejar alimento de qualidade, porque nenhuma ovelha do grande pastor vai ficar exposto à desnutrição ou a lobos devoradores sem um mínimo de entendimento. Bem, ouvir e praticar os preceitos da palavra de Deus é que irá avivar o senso de dever e impelir os discípulos a andarem de acordo com a sua chamada. Esse, irmãos, é sem dúvida um dos maiores desafios dos discípulos de todos os tempos. Nutrir-se da palavra e crescer por meio dela, para então ter vida abundante. E assim chegamos ao terceiro e último tópico da nossa lição, onde nós vamos pensar no resultado da aplicação da palavra. Vamos ver que a palavra fortalece a vida cristã, ela produz santificação e agrada a Deus. Aqui a nossa revista diz que a aplicação da palavra de Deus se constitui no elemento fundamental para o cristão sob todos os aspectos.
ela tem o poder de transformar a vida do ser humano. Aplicar a palavra de Deus é ler, entender, meditar, interpretar e trazer para o próprio contexto do leitor, procurando entender o que isso tem a ver conosco hoje. E depois disso, colocar em prática. A Bíblia somente tem poder transformador se for aplicada na vida. Essa aplicação é a vivência de fato do ensino sagrado. Observe que a mente ocupa um lugar único e vital na nossa vida. A forma como a mente é disciplinada para pensar, raciocinar, deduzir, discernir e aplicar tudo que ouvimos, lemos e vemos é com efeito a forma como nós viveremos. É a mente que abre a porta do coração. Então nós precisamos preparar a nossa mente para o ensino da palavra, porque nós precisamos pensar de tal forma que a nossa forma de viver esteja de acordo com os planos de Deus para a nossa vida. Veja bem, no 3.1, é a aplicação da palavra que fortalece a vida cristã. E aqui diz: a maturidade cristã será alcançada através de uma vida alicerçada na palavra de Deus. Aqui, irmãos, eu quero fazer uma leitura rápida com vocês de 3 versículos que encontra-se na carta aos Hebreus, capítulo 5, versículos 12 a 14. Diz assim: porque devemos já ser mestres pelo tempo? Ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vós haveis feito tais que necessitais de leite e não de mantimento sólido. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os seus sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Sabe o que nós estamos lendo aqui? Que momentaneamente o escritor aos Hebreus interrompeu o seu ensino acerca de Melquisedeque. Ele estava falando de Melquisedeque anteriormente. Ele interrompeu um ensino de difícil interpretação, porque ele considerou que os irmãos hebreus, para quem ele escrevia, estavam imaturos quanto ao conhecimento da palavra de Deus. Fato este que se devia por ter eles mesmos se feito negligentes quanto ao estudo cuidadoso da palavra, bem como da aplicação da palavra no seu viver diário. Nós sabemos que existem estágios nos quais o crente passa e pelos quais ele vai atingir a maturidade espiritual. Na primeira infância do crente é quando ele recebe os rudimentos, é quando ele tem conhecimento das doutrinas básicas. Logo em seguida vem a maturidade moral, quando ele entende e começa a aplicar essas doutrinas na vida, passando a viver de acordo com a palavra de Deus. Mas você ainda tem o estágio da maturidade espiritual, que é quando esse crente agora maduro está apto para receber uma doutrina mais avançada. Mas tem uma coisa para se pensar aqui, irmãos. O que o autor nos lembra, o que nós devemos pensar, é que o alimento sólido ele não é mais importante do que o leite. Assim como as doutrinas mais aprofundadas, elas não são mais importantes do que as rudimentares, mas cada uma delas precisam ter o seu lugar na vida do crente de acordo com o seu grau de maturidade. O que não pode acontecer é de uma pessoa permanecer na condição de bebê espiritual, alimentando-se somente de leite e não partir para a ingestão de alimento sólido. Ou seja,
Nós, irmãos, precisamos sair da fase, da condição de consumidores que apenas recebe, para aquela fase de edificadores da obra de Deus. Aquele que já pode trabalhar eficazmente, vigorosamente, porque já cresceu e já está alimentado à altura. O que nós vamos ver aqui também é que os princípios bíblicos que norteiam a vida do discípulo de Cristo, eles precisam primeiro ser aprendidos, depois internalizados, depois vividos na prática. Princípios são pilares divinos que fundamentam a vida do fiel e respondem de forma clara às perguntas elementares sobre o ser humano, o propósito da sua existência no mundo. Então, maduro é aquela pessoa que chegou naquele ponto de identificar que não pode conduzir a sua vida fora dos princípios divinos. É preciso de maturidade. O que nós temos aqui, nesse 3.1, é um chamado à maturidade. A aplicação da palavra, ela fortalece a vida quando ela nos dá a condição de desenvolvermos maturidade, discernimento, sensatez e muita visão de Deus para empreender uma jornada de fé e sucesso na vida espiritual. Tudo isso vai sendo construído paulatinamente através também das mãos daquele que faz o vaso, daquele que vai usar o vaso. E a boa obra que começou em nós será aperfeiçoada dia após dia. E é assim que nós vamos nos fortalecendo na vida cristã. O outro ponto, 3.2, diz que a aplicação da palavra de Deus, ela produz santificação. E aqui na revista nós vamos ler que a vontade de Deus para o seu povo é a santificação. 1 Tessalonicenses 4:3. E um dos elementos importantes para a santificação é a palavra de Deus, conforme ressaltou Jesus na oração sacerdotal, ao revelar o poder santificador da mesma. João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O correto entendimento da palavra de Deus nos ajuda a nos manter no caminho da santificação. A palavra de Deus enxertada na vida nos dá condição de reagir adequadamente aos desafios impostos à nossa santificação. Por quê? Porque a palavra produz santificação. Então, nós vamos aqui seguir adiante pensando que John Wesley falou algo bem relevante e instrutivo. Ele diz que a conversão tira o cristão do mundo, mas é a santificação que tira o mundo do cristão. E o terceiro e último item nesse ponto 3, o resultado da aplicação da palavra, nos diz aqui a nossa revista que agradar a Deus é um outro resultado prático da aplicação da palavra. Aqui a revista. A obediência é um dos mais importantes princípios da vida cristã, de maneira que qualquer sacrifício não tem nenhum valor sem a obediência. Pastor Marcos Santana da Silva, ele disse: o discípulo de Cristo precisa ir à palavra com fé e disposto a obedecê-la. Sempre que a gente pensa nessa expressão, agradar a Deus, aplicar a palavra no coração nos leva àquele estágio em que nós vamos agradar a Deus. Eu me lembro sempre da oração de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 9, que diz que quando nós conhecemos a vontade de Deus e sabemos então aplicar a vontade de Deus na nossa vida com sabedoria e inteligência espiritual, nós passamos
a andar dignamente diante do Senhor, agradando a Deus em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Certamente Deus se agrada da obediência e isso nem se cogita. Mas o que Paulo está aqui pedindo a Deus a favor destes novos crentes é algo muito especial. Ele está orando para que Deus abra um caminho para que esses crentes possam chegar até o coração dele, ao entendimento da vontade dele. Irmãos, nós jamais vamos ser agradáveis a Deus sem aplicar a palavra dele na nossa vida. Jamais vamos ser obedientes a Deus e a sua palavra sem o conhecimento da palavra. Então, coisa gloriosa é crescer na palavra, é crescer com a palavra, é crescer pela palavra, é ir à palavra com fé e disposição de obedecê-la. É isso que permite o discípulo de Cristo ser fortalecido e encontrar contentamento em tudo que faz e em tudo que acontece. A alegria do Senhor é a nossa força, diz Neemias 8:10. Então, quando nós agradamos a Deus, nós somos os primeiros a sermos agraciados, favorecidos. E aí, já encaminhando aqui para o finalzinho, ainda há algo para se pensar. E que a palavra mesmo nos esclarece. Em nós, com toda a nossa boa vontade e disposição, nós não temos como agradar a Deus. Então, Ele mesmo nos tornou agradáveis a si através de Jesus. Efésios 1:8 diz que Ele nos fez agradáveis a si no amado. Houve uma queda, mas houve uma redenção. Há uma velha natureza na carne corrompida pelo pecado, mas há uma nova natureza no Espírito, onde o Senhor faz morada. Não havia nada em nós que nos tornasse favoráveis, mas Jesus Cristo, tendo assumido o nosso lugar, levou o fardo dos nossos pecados e, por Ele, alcançamos o coração de Deus em graça. Então, irmãos, o que nos resta é obedecer e prosseguirmos firmes no amor do amado. Assim chegamos à conclusão de mais uma lição. E a conclusão diz que os tempos mudam, mas a palavra de Deus permanece. Os princípios de Deus são imutáveis e que o Espírito Santo nos ajude em todo tempo a guardarmos esta palavra. Ele faz aqui nesta conclusão uma citação de Josué, capítulo 1, versículo 8, onde lemos: não se aparte da sua boca o livro desta lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Bem, fechando aí esta lição, eu digo para você, como eu digo para mim todos os dias, eu preciso tirar o meu período de leitura e de meditação da palavra. Eu não posso abrir mão disso. Isto não é negociável. Eu não posso me distrair. Eu não posso deixar que a confusão do dia a dia tire meu foco. Eu preciso conversar com Deus. E eu vou fazer isso de forma eficiente através da palavra dele, ouvindo ele falando comigo. Não existe crescimento espiritual sem conhecimento de Deus. Então, é tempo de abrir a Bíblia, ler a Bíblia, aplicar a Bíblia, porque a nossa única opção continua sendo a palavra que sai da boca de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu não sei vocês, mas eu amei essa lição. Coisa linda, coisa rica,
que nos incentiva a ter verdadeiramente a palavra de Deus como nosso manual de fé, de prática, de vida. Então, nós vamos orar agradecidos a Deus por esse momento de qualidade que passamos com o Senhor e a sua palavra. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te adoramos. Muito obrigado por esse tempo de estudo tão esclarecedor, que fez tanto bem para a nossa alma. Obrigada, Deus. Senhor, nos ajude a amar a Tua palavra, porque ali está a Sua voz para os nossos ouvidos. É nela que está o conhecimento para a nossa mente. É nela que está a direção e que está a resposta para todas as questões desta vida. Ajuda teu povo a amar a palavra, as crianças, os adolescentes, a juventude, os homens, as mulheres, os ministros. Ajude o teu povo a amar a tua palavra, a ler a tua palavra todos os dias, a meditar nela para poder aplicar na vida. Fazendo assim, nós seremos guiados por ela, fortalecidos por ela, guardados por ela. Caminharemos debaixo da tua boa mão, na cobertura do sangue do Cordeiro, do qual as Escrituras me ensinam. E assim eu oro pedindo um dia abençoado na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida, sua casa. Que Deus abençoe poderosamente você nesse dia especial que Ele nos deu para vivermos para louvor da sua glória. Amém?